Fala rapaziada, vamos acompanhar a coletiva do Pepe Roger, quer dizer, do Roger Machado, o vitorioso de mais um Grenal. Meu amigo, tá começando a fazer a história dele do Colorado. Tomara que venha com título, né, rapaziada? Tomara que venha com título, ele merece, é um grande treinador e é colorado, né? Só pra Grêmio sofrer um pouquinho mais. Tamo junto, rapaziada, vamos acompanhar a coletiva e olha só o que ele falou, hein? Roger olha a diferença da coletiva do Roger pra coletiva do Portalu. Cara, sabe, tem nem o que falar. Deixa o like, compartilha o vídeo e a gente se vê logo na sequência pra gente dar aquela arrematada no final do vídeo, tá bom? Então, acompanhe comigo. A gente conversou muito, né? Acho que foi o tempo de preparação de um Grenal mais longo, sem jogos, pelo menos por parte do Inter. E foi tempo pra gente debater muitas coisas. E durante essa semana, principalmente, você citou mais uma vez o sentimento singular que você viveria sendo técnico do Inter enfrentando o Grêmio neste sábado. E também durante a semana a gente teve até mesmo a sua idolatria no Grêmio sendo questionada. Eu queria saber de ti o teu sentimento depois de tudo que você viveu nesta semana com essa vitória no Grenal. Eu completo 32 anos de futebol agora para o próximo ano e a minha história ela é recheada de conquistas, né? E como um profissional do futebol eu sempre tive disposto a me desafiar. Quer ver o que o Bruno vai falar? E essa semana ela foi particularmente longa, né? Muito mais longa do que a gente está acostumado, né? Justamente para falar de um clássico que envolvia muitas questões, né? Lidar com essa ansiedade assim, ela não foi fácil a semana inteira, porém o foco foi justamente trabalhar a equipe, né? Nas virtudes que a gente precisava ter para esse jogo, focar nos nossos objetivos na competição e tentar, na medida do possível, filtrar tudo que de alguma forma vem, né, numa semana de um clássico com essa magnitude. Até porque, por si só, o ambiente já é um ambiente mais tenso, né? E com tanto tempo para se trabalhar o clássico, ele ganha um apelo e uma grandeza maior, né? Eram 3 pontos importantes, jogando dentro de casa, defendendo uma invencibilidade de 9 jogos, né? O retorno, né, para o G6 que a gente havia com a rodada acontecendo antes, a gente perdeu momentaneamente, né? Então foram emoções bem digeridas, né, na medida certa, comemorado ao final do jogo pela felicidade, né, justamente, né, que eu falei agora no final para os atletas, agradecendo a forma como eu fui recebido no clube, a forma como a torcida me recebeu e a forma como esse grupo de atletas recebeu a minha comissão técnica desde o começo, aceitando a nossa proposta de trabalho, né, que isso era resultado, né, do esforço deles, não tinha acaso, não tinha sorte, é muito trabalho. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Roger, a vitória de hoje, até é bom começar assim por esse tema. Acho que o Grenal envolve isso. Às vezes, antes até da questão técnico-tática, que é o que acaba decidindo o jogo, porque ele está envolto também, ele vale mais que 3 pontos, a gente sabe disso, mas uma consolidação, se não de um trabalho, mas de uma equipe. Tu chegas no Inter com teus assistentes que tu traz, mas chega também com figuras novas do ponto de vista hierárquico, um novo vice-presidente, um novo diretor executivo, quer dizer, se formou ali um time heterogêneo até aquele momento. Este time e a comemoração que ele demonstrou ali dentro do campo mostra que já existe a coesão esperada para, nesse momento, buscar aquele que é o objetivo do Inter, G4 talvez, mas já é um time que tu antevês, e a vitória no Grenal consolida isso, antevês com um time começando a se preparar para 2025? Então a gente sabe que aqui no Sul, né, na nossa aldeia, né, o clássico ele vale muito mais que os 3 pontos, né, Zé? Né, em alguns debates, né, era visto inclusive como o começo da próxima temporada, né, e a união ao final do grupo, eu acho que ela mostra justamente, né, o abraço dos atletas à proposta de trabalho que a gente trouxe conosco na nossa chegada 3 meses atrás.
né? O jogador é movido à confiança, né? E o que a gente apresentou aos atletas era uma proposta, né, que era viável a gente conseguir fazer se eles se dedicassem, se eles entendessem e aceitassem a liderança daqueles que estavam chegando. Isso é metade do trabalho. O restante é resgatar a confiança deles através do trabalho correto, da estrutura certa, do planejamento dos objetivos da temporada. A gente sabia que esse grupo nada menos deveria brigar pela parte de cima da tabela, né? E queira ou não, o que aconteceu na metade do ano, com jogos atrasados, com toda a tragédia, né, nos tirou jogos importantes que nós teríamos que recuperar, né, depois de uma parada no campeonato que as outras equipes não pararam, né? Então era importante essa equipe que foi formada, né, com a chegada do D'Alessandro, do Bisol, né, do Mazuco, né, pessoas com características diferentes para assumir postos dentro do clube, né, para que, entre outras questões, né, que nós conseguíssemos olhar apenas para o campo, para o treinamento diário, né, e para a gestão do nosso grupo de trabalho. Então a união ao final do grupo mostra justamente essa coesão, esse grupo forte que a gente monta e que, né, se fala muito, né, na família, né, em grupos que se mobilizam em torno de uma causa, é porque leva, além da profissão para dentro do campo, leva a amizade, leva a parceria, né? E eu acho que esse grupo já existia, né? A gente precisava fomentar da forma correta para que os resultados passassem a acontecer, né? São 10 jogos de invencibilidade, um grupo que vocês devem ver aí depois nos bastidores da vitória, né? A gente fez uma chamada com o mercado, né, colocou ele dentro do vestiário, né, justamente para que ele vivesse aquele pré-jogo junto conosco, né, porque esse resultado também era dele, né, um dos nossos guerreiros que machucou no confronto, né, e a gente também devia levar ele para dentro de campo, não só os 11, não, a gente jogou com 12, o mercado sempre esteve presente conosco. É a gestão que faz com que os atletas tenham uma causa, né? Independente de quanto a gente ganha, onde a gente jogou, a gente precisa ter uma causa ali na frente, e penso que esse grupo adquiriu uma bem importante, que é marcar a história nesse clube. Tudo bem, Roger? Boa noite. Eu até queria questionar em relação ao clássico em si, em relação aos mistérios da semana. Até na quarta-feira você foi questionado sobre o Rohel, o Fernando e também o Borré. E você começou com o Borré, que até já estava praticamente escalado, mas quando você teve a certeza de que o Rohel e o Fernando não poderiam começar, e o quanto também isso interferiu, principalmente no primeiro tempo, nesse clássico? Eu penso que não interferiu em nenhum momento, né, no clássico, a ausência, né, dos jogadores que estavam se recuperando, porque aqueles que estiveram em campo, o Cleiton no seu terceiro ou quarto jogo e o Rômulo, que sempre atuou quando o Fernando não está, fizeram muito bem as funções. Mas esses 10 dias de treino, a gente fez ali o treinamento geral, que a gente chama, né, levando para perto do jogo os treinamentos que decidiriam, né, quem poderia estar conosco. Eu me recordo que na quarta-feira, quando perguntado, eu disse que eu não saberia, e não sabia de fato mesmo. Como você frisou, o Borré já estava escalado porque já se sabia que era o que estava mais avançado do processo, mas mesmo assim, né, para que ele tivesse, né, dias de treinamento, a gente deixou a parte mais estratégica, talvez para quinta e para sexta, né, foi onde definitivamente a gente pôde contar, né, e saber com quem de fato poderia estar no jogo, né. A questão do Fernando e do Rohel foi muito mais, a clínica já estava recuperada, eles fizeram trabalhos, mas se ressentiam de capacidades, né, plenas fisicamente para estar na partida. E você entrar para um clássico com 3 jogadores que voltam de lesão, né, é algo que você tem que calcular o risco,
né? Então era melhor esses jogadores entrarem no decorrer da partida, né? E o Borré, que já teve, o Borré ele se somou, na verdade ele foi entregue para a parte técnica na segunda-feira, né? Daí a gente fez alguns mistérios, fez eles aquecer no vestiário, um dia como vocês estavam vendo, aquela coisa que vocês já sabem, né? Vai deixar um pouco mais de mistério e gerar um pouco mais de assunto, dando material para vocês. Mas eu penso que agora, né, o Fernando entrou ali bem na hora que o Rômulo sentiu alguma coisa, ficou em campo acho que 40 minutos. O Jorge não entrou, mas vai adquirir esse semana o lastro suficiente para se pôr pela escolha, né, a minha retornar à equipe também, à medida que o Cleide fez bons jogos, né? Agora a gente só tem, na verdade, o mercado, né, que está fora e não vai demandar mais tempo, o restante está tudo à disposição. Rogério, boa noite aqui. Seguindo nessa situação, né, dos desfalques, mas do meio campo, porque tu acabaste perdendo ali o Rômulo, como falou, né, no meio da partida, e logo depois o Bruno Henrique também com um desgaste, ele sai, e tu optas pelo Luiz Otávio. A gente conjecturava que talvez tu fosse trazer o Bruno Gomes de volta ao meio campo, colocar o Brian Aguirre, mas mostrou muita confiança no jovem. O Luiz Otávio, ele entra nesse Grenal, ele está pronto, ele vai ter mais oportunidades, como é que é a situação dele nessa hierarquia? Então, há uns 20 dias atrás, eu decidi por trazer definitivamente o Luiz, né, o Everton, o Vitor, para que eles começassem a viver esse processo de treinamento. Porque imaginando, né, que eu tenho 2 jogadores com características parecidas, que é o Bruno e o Thiago, que sobem para a linha da pressão, e tenho 3 jogadores com características de 5, né, que é o Fernando, o Rômulo e o Luiz Otávio. E então era preciso, a gente está, na verdade, o que eu falei pro Luiz Otávio, eu disse, cara, eu vou te trazer para que tu viva esse final de ano com a gente, né? E chamei o Fernando, eu disse, a partir de agora tu tem um pupilo para ensinar, e tudo que o Fernando fizer, tu fala assim, senhor, e estou fazendo. Porque esse cara tem 20 anos fazendo essa função em alto nível, ele vai te ensinar tudo que tu precisa saber, né? Mas falei para eles, cara, talvez tu não tenha minutos em campo esse ano, mas pode ser que eu tenha que te botar numa fogueira. Trabalho bom, bem feito. Né? E foi justamente no clássico. E ainda assim, não o coloquei de 5, eu precisei usá-lo andando para a linha da pressão. Então, nos treinamentos eu alternava um pouco. Luiz, vem para varredor de linha, como eu chamo, agora sobe um pouquinho para a linha da pressão. Né? Quando ele entrou, esse professor, eu subir para a pressão, eu disse, pode subir. Né? Ele tem qualidade para fazer isso. Né? Então, a ideia inicial era justamente essa, a gente trazer para essas ausências, fazer com que esse ambiente não seja um ambiente estranho para eles, e como precisou, ele entrou com a maturidade de um jogador já vivido, entrou muito bem. Né? E nas ausências é fortalecimento, né, da confiança desses meninos, né, que vão nos dar retorno, não tenho dúvida nenhuma. Boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Você falou durante a última coletiva pós-jogo, né, que o Grenal entraria no livro da sua história, né, que é uma história vitoriosa, né, por onde passou. E eu queria ouvir um pouquinho desse bastidor seu durante a semana, né? Afinal, a data FIFA foi longa para todos nós e você deve ter vivido esse clássico também de uma maneira intensa. Seu nome foi talvez o mais aplaudido do torcedor do Inter no pré-jogo. Como é que você viveu esse primeiro Grenal agora do lado do Inter? Cara, busquei tentar focar no trabalho, abstrair. Eu já não sou um cara da internet, né? Então, e quem convive perto de mim, né, eu peço para que também me blinde de determinadas questões, né? Nem mesmo, mas estão falando bem de ti, eu não quero, obrigado, né? Porque por vezes eu acho que a opinião falando bem mal é descontextualizada, eu tenho que ser justo que também a falando bem também é, né? Então, para que a magnitude já é grande, se eu absorver tudo que acontece, ainda mais quando foram 10 dias, né? 10 dias é muito tempo, né? Cada dia tinha um tópico, né? Acabou a véspera do jogo, e daí foi quase que impossível
né, não receber, né, foi a opinião dada pelo vice-presidente do Grêmio a respeito da minha trajetória no clube. Né? Essa foi impossível de não chegar até mim, até porque, né, minha família me mandou, né? Tu respondeu com trabalho. Tentar trabalhar justamente para abstrair, não, né, focar no que era importante. O importante era o jogo, era trabalhar a equipe, era não subir, elevar muito a energia logo nos primeiros dias, né? Porque senão na quinta-feira, né, não dá para tu manter a corda esticada muito tempo. Então tu leva um pouco, né? Nós fizemos 3 dias uma baixa, 3 dias outra baixa, né? Para tu chegar acelerando perto do clássico, porque ninguém consegue manter mentalmente tu ativado 9 a 10 dias, né? E da mesma forma eu uso as minhas estratégias, né, para tentar não pensar no futebol, né, pensar só quando tem, né, vou ver uma série, boto uma série em inglês para tentar concentrar no que está na tela e não deixar a mente desviar, né, vou fazer meus exercícios, né, trabalho quando tem que fazer, às vezes levo um pouco de trabalho para casa, minha família me leva também a fazer algumas das atividades. Pai, vamos jantar com a família, não deixa o celular na porta, né, para que tu consiga se manter focado, mas não sobrecarregado com isso, né? Porque é um clássico, a história toda por si só ela já envolve muita emoção, né? Ainda mais nesse contexto que ela aconteceu hoje. Rogério, tudo bem? Boa noite, parabéns também pela Obrigado. vitória. É mais ou menos assim, a gente sabia que quando tu veio trabalhar no Inter, a principal desconfiança talvez não fosse nem pelo teu trabalho, talvez fosse pela identificação que tu tinha por muito tempo passado no Grêmio. Você acha que o jogo de hoje, de uma certa forma, limpa a ficha é uma expressão forte, porque tu não tinha ficha suja com ninguém, mas você passa a ser visto pelo torcedor do Inter de uma maneira diferente a partir de hoje? Eu sempre falei que das abordagens, né, que eu recebia na rua, eram talvez 60-40. Né? Eu sempre era muito abordado, né, pelo torcedor do Internacional com muito respeito, né, porque foi exatamente a forma como eu me conduzi quando eu era jogador. Eu sempre entendi a rivalidade, mas eu nunca permiti que ela extrapolasse além da diversidade do campo. Né? Deixei sempre para o torcedor a outra parte da passionalidade, às vezes visceral, né, que é lidada a essa rivalidade. Então, acho que pela consolidação do trabalho, né, porque vencer um clássico depois de estar 9 jogos sem perder e ainda vindo de uma recuperação, de um início irregular, que o trabalho estava sendo implementado, né, que muitos naturalmente desconfiavam que se poderia dar certo ou não, né, claro que ele tem assume um peso importante, né, mas eu nunca tive dúvida, né, do respeito que o torcedor do Internacional sempre teve por mim. Agora as dúvidas elas são inerentes, né, à minha profissão, né, as críticas são inerentes à minha profissão, né, e isso a gente aprende a lidar, né, adaptado a esse meio eu tô, né, então faz parte do processo, né, e só os resultados, não adianta, futebol é resultado, né. Roger, outro dia eu estava assistindo uns podcasts e alguns jogadores que foram comandados por você lá atrás te elogiaram muito, principalmente pelo trabalho que é feito. Você falou aqui, citou várias vezes a questão dos jogadores abraçarem e entenderem o trabalho que está começando. E a gente tem acompanhado isso no trabalho durante a semana, que aquilo que é trabalhado é treinado no CT Parque Gigante e é executado nos jogos. Hoje foi isso. Essa importância dessa execução, deles entenderem o trabalho, deles entenderem o que tu está pedindo. E eu vejo isso no CT, você parando, orientando, quero assim, quero assado, joga desse jeito, vem para cá, vai para lá. Para mim é a base do trabalho, né? Tem diversas formas de se fazer o jogo de futebol. O futebol é um jogo de conquista de território, né? Tu pode conseguir chegar no gol em 3 passes e 5 segundos, né? Ou tu pode chegar em
em 20 passes em 15 segundos. Mas o que não muda, né, é que o futebol é um jogo de perde e ganha, né? Então tu tem que estar preparado para todos os momentos do jogo, né? A gente trabalhou muito hoje, né, a nossa compactação e a nossa controle de transição, porque a gente sabe que o Grêmio é um time vertical, que busca começar e terminar a jogada finalizando o gol adversário com bastante velocidade, né? Mas a gente também buscou se aproveitar dos encaixes individuais que o Grêmio proporciona no seu sistema defensivo. Se vocês perceberam, eu abri muito linha de 3, né, porque com os encaixes individuais, os meus laterais vão levar os seus marcadores um pouquinho para a profundidade do campo, os volantes vão ficar com bastante espaço para marcar o meio campo e eu vou ter um pouco mais de espaço para jogar. Então, os melhores momentos foram assim, e essa estratégia ela é montada no dia a dia. Né? É montado no dia a dia. Eu digo que quando o trabalho que eu faço com mais frequência é o 10-0, é o tal do invisível que há 50 anos se faz. Talvez a única coisa que eu fiz foi gourmetizar um pouquinho mais, né? Mas eu digo para eles que quando eles começam a sonhar com a jogada é porque entrou na mente deles. Daí eles fazem de forma não automática, mas inconsciente, sabendo das variáveis que pode acontecer. Para mim é assim que funciona, né? Eu digo que a minha prática como jogador ela foi muito importante, mas para mim o que foi determinante para me tornar treinador de futebol foi a minha faculdade de educação física, que ali eu teorizei minha prática. Eu entendi de metodologia, eu entendi de bioquímica, de fisiologia, de treinamento, justamente para eu conseguir colocar tudo o que eu precisava dentro do meu treino, né? Então é treino, não adianta, é repetir, né? Eu não tenho 50 trabalhos. Eu tenho 15, mas tenho 20 variações dele, porque eu preciso gerar comportamento. Se eu não repetir, não gera comportamento. Não vai para o jogo. E daí, depois do princípio instalado, tu começa a buscar aumentar a janela de acontecimento no jogo, né? Porque daí tem uma parte do jogo que ela é emocional, né? Acontece algum problema na partida, tu volta para um padrão anterior de comportamento. Então, aí entra a confiança. Faz, repete, não muda, vai melhorar, então tu vai aumentando. Hoje a gente está ali aumentando a plataforma de execução durante o jogo do que eles treinam na partida. E isso vai nos dar mais chance de ganhar. Nós vamos perder assim? Vamos perder assim, né? Mas, na minha opinião, está mais perto de ganhar. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Obrigado. Tu acabaste de falar, tem uma parte do jogo que é emocional. Hoje aconteceu uma coisa no Beto Rio que eu não me lembro. Bota aí, os últimos 2 anos eu não lembro. O ônibus na chegada no estádio parou um pouco antes de entrar no dormitório da Alessandro. Esse contato foi pro lado emocional? Contato com a torcida? Claro, não tenha dúvida. Eu estou ouvindo meus fones ali, nós começamos a passar pela multidão aqui, eu estou ouvindo uma gritaria, eu disse, quem é que está brigando dentro do ônibus? Daí eu tirei meus fones, o da Alessandro, para o ônibus aqui. E eu disse, o que está acontecendo? Desce aqui, vamos sentir o calor da torcida a partir daqui. Olha só. Então, as parcerias que vão se formando, cada um com a sua trajetória, né? A história do D'Alessandro aqui dentro, né? A gente não precisa nem mencionar, e ele tem os caminhos, né? Vocês conhecem os cachorros do pátio dele. Então, ele desceu e foi bom mesmo, sentir aquela energia ali da torcida, que gradativamente, há 3 meses, ela foi aumentando de número. Eram poucos na chegada, né? Hoje tinha uma multidão e ainda a passarela em cima estava repleta de torcedores, né? O jogador de futebol, a gente é movido à emoção. No vestiário, estávamos eu e o D'Alessandro dizendo que nós queríamos estar em campo, né? Infelizmente, não podemos mais. O máximo que a gente pode é conduzi-los até dentro de campo e acreditar o que eles vão reproduzir em campo é o que tu trabalha. Esse é o nosso gol. Né? Mas que vale muito a pena. Foi a culpa do D'Alessandro. O D'Alessandro foi responsável. Boa noite. Teve um momento do jogo que, para mim, foi crucial para o Inter crescer na partida, que foi quando o Renato coloca Monsalve e Soteldo e acaba, de repente, deixando um pouco mais exposta a defesa.
aquela tua troca ali do Bruno Tabata, justamente entrando naquele momento com o Fernando, tu acredita que ali possa ter sido um momento que o Inter realmente melhorou e começou a mandar no jogo de fato? Cara, então, a gente fica controlando as trocas do treinador adversário, né? Para ver, às vezes, o momento, né? Às vezes ele chama alguém, eu vou lá e chamo outro, né? É meio que um jogo de pôquer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas ali eu percebi que o Renato estava colocando jogadores frescos, né, para o jogo, né, jogadores, um deles com um excepcional 1 para 1. Né, no primeiro momento, tu alertar justamente as coberturas, né, as dobras de cobertura num jogador que tem a virtude do drible. Mas também o Rômulo já estava manifestando algum problema, mas a ideia já era colocar um frescor ali do Fernando no meio, que tem um controle de meio campo e espaço ali fenomenal, até pela experiência da idade, e dar um frescor numa das beiradas, né, para que a gente respondesse também com velocidade à frente, né, com o jogo de centro do Tabata. E ali a gente talvez tenha não neutralizado, mas conseguimos contrapor as mudanças ali também com mais gente que podia levar o time para frente, né? Mas penso que, né, de uma certa forma foi um jogo controlado, nós com muita posse, conseguindo acessar os lados, mas não conseguindo terminar a jogada de forma frontal. Algumas boas oportunidades, na do Bruno no segundo tempo, de fora da área, alguns cruzamentos. Para mim foi um jogo típico de clássico, né? Aqui é um jogo um pouco mais amarrado. Né? Aqui. A semana Grenal, essa em especial, mas todas, né? Talvez elas passem muito mais fora de campo, as polêmicas, do que de fato a preparação dentro dele. E essa foi, talvez, ainda mais, né? Ainda mais pelo lado do Grêmio, teve suas polêmicas particulares e algumas alfinetadas, como a gente já comentou aqui, em direção a você. Uma delas, mais recente, agora na coletiva do Renato, ele afirmou que o torcedor do Inter tinha que comemorar a Grenal mesmo. O Inter ganhou todos os Grenais esse ano, porque era só isso que a torcida do Inter tinha para comemorar. Te perguntando sobre duas coisas. Sobre essa questão que o Renato deu, essa última alfinetada. Se você pode prometer que a torcida do Inter vai ter mais do que Grenais para comemorar no seu comando, e se você acredita que essas alfinetadas, que partiram a sua maior parte do Grêmio nessa semana, foram uma tentativa de te desestabilizar ou de gerar alguma confusão aqui pelo lado do Inter. Eu penso que isso tudo faz parte do folclore e da cultura do clássico. Né? E, sem dúvida nenhuma, uma busca de gostaria eu, né, que fosse uma busca de buscar desestabilizar. Né? Mas a gente sabe que tem coisas mais profundas, né, em determinados comentários. Né? Porém, acho que tudo faz parte da cultura do clássico. Né? Cabe a gente do lado de cá como um profissional experiente. Né? Quer dizer, toda a tentativa desses 10 dias foi justamente blindar os atletas. Né? E não levar para o lado pessoal ou motivação pessoal. Né? Em nenhum momento eu usei a declaração do vice-presidente do Grêmio, né, falando da minha trajetória no clube para motivar meus atletas. Nossa motivação tem que ser muito maior do que isso. Isso, claro. Né? Então, blindar os atletas, motivá-los, porque eram 3 pontos de um clássico importante, que tinha muita coisa envolvida, né? E ter as nossas aspirações. Né? O restante é a história que vai ficar para a gente contar para os netos. Fechou? Posso levar agora? Essa é para levar? Pô, demorou, hein? Foi. Feito, rapaziada. Simplesmente um show, é isso que eu tenho para dizer. O Inter amassou. O resultado não conta o que foi o jogo. O Inter poderia ter feito 4-0 no Grêmio. Tá? Tranquilamente. E fica o choro pro lado de lá e a inveja que o Roger tá fazendo um bom trabalho no Inter. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Valeu!